Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova a redução da maioridade penal para 16 anos. E veja também nesta edição. Em novo depoimento, Alberto Youssef diz ter entregue R$800 mil ao tesoureiro do PT. Ex-presidente Lula participa de manifestação no centro de São Paulo em defesa da manutenção de benefícios trabalhistas. Estudantes investem em aplicativos de ensino para evitar pesquisas duvidosas na internet. Às vezes não são dados tão certos. Entra em vigor o reajuste de quase 8% para os remédios. Promotor feito refém no Palácio de Justiça da Turquia morre durante operação de resgate. Foto da menina levantando os braços para se entregar foi tirada em campo de refugiados sírios. Obra criada há 30 anos exposta em São Paulo mostra a intensidade das comunicações sobre as pessoas. Participam desta edição o jurista Luiz Flávio Gomes e o jornalista e apresentador e diretor de TV, um monte de coisa, o Marcelo Taz, que retorna à nossa bancada. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp, o número está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Em busca de uma saída para a falta de articulação do governo, o PT estuda a formação de uma grande frente política entre legendas de oposição e entidades de classe, a exemplo do que já acontece em outros países. O ex-presidente Lula voltou a fazer algo que está bem acostumado: subir no palanque. Ele participou agora há pouco da manifestação na região central de São Paulo, batizada de Plenária em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores. A mobilização envolveu o CUT, Sem Terra e a União Nacional dos Estudantes. Os participantes do protesto também defenderam uma ideia do ex-presidente Lula, que pediu ao PT para se fixar em uma pauta comum entre os movimentos sociais, os sindicatos e outros partidos de esquerda, uma espécie de frente ampla para enfrentar a crise. A cúpula do PT se reuniu com o ex-presidente Lula ontem à noite para discutir os rumos da legenda. É preciso enfrentar os flertes de alguns setores com o golpismo, com aqueles que tentam reverter o resultado eleitoral do ano passado sem que se realizem novas eleições. Lula e outras lideranças do Partido dos Trabalhadores estariam empenhados em trazer para o Brasil a mesma experiência do Uruguai e do Chile, onde os candidatos concorrem às eleições em nome das coalizões. Mas a proposta era ir ainda mais além. Além dos partidos, participariam da Frente Ampla as entidades ligadas aos movimentos sociais, organizações do terceiro setor e os sindicatos. A Frente Ampla tem uma pauta de reivindicações a ser debatida no Congresso Nacional do PT em junho. Entre os itens aparecem a taxação de grandes fortunas, a reforma política e a oposição às regras mais rígidas na concessão de benefícios do INSS, defendidas pelo governo. Estando no poder, todas aquelas exigências, aquelas necessidades que estão no comunicado deveriam ser aplicadas pelo próprio partido, já que ele é que detém todas as condições de implementá-lo. Luiz Flávio Gomes, boa noite. Boa noite, William, boa noite, Taz, boa noite a todos os telespectadores. Como é que é essa questão? O ex-presidente Lula voltando às ruas para ajudar o governo, para contestar a questão trabalhista, o ajuste fiscal, que significa isso? Isso daí só tem um significado, William, chama-se 2018. Não tem outro significado. O Lula não quer perder a sua chance de retornar à presidência da República. Logo, ele precisa reconstruir o PT, refazer o discurso, fazer novas coligações. Não há outra explicação para Lula estar num palanque. No Brasil deveria ser como no México. Pelo menos lá está cheio de problema, um país cheio de problema. Mas tem uma coisa que eu acho super interessante. 6 anos de mandato e fim. Está proibido o político voltar.
Então, isto que deveria... Nós estaríamos livres do Lula. O Lula já cumpriu o papel dele. E, diga-se de passagem, até que não foi ruim. Socialmente melhorou. Mas chega. Novas lideranças, pô. Gente jovem, novos partidos. O mundo todo está achando saída. A Espanha agora está com o Podemos aí explodindo. E a gente com velhas lideranças, velha forma de fazer política, velha república. Pô, chega dessa turma. Chega. Marcelo Taz, boa noite. Boa noite, William. Obrigado pelo retorno a essa bancada. Eu que agradeço. Aliás, falando de coisa antiga, vocês já ouviram falar de frente ampla, pessoal? Frente ampla é uma expressão muito antiga, né? E é muito amplo, né? E já foi usada muitas vezes. Agora, o Lula, essa tática nova do Lula, eu acho que é aquela tática do Tomás de Lampedusa, naquele romance, ele quer que as coisas mudem para que tudo continue do mesmo jeito. Leopardismo. Né? O leopardo. Porque é uma coisa engraçada você ter o cara agora contra as políticas do governo, porque o cara ficou 8 anos, não fez a reforma política, depois mais 4, e agora ele quer jogar na oposição, mas ele está no governo. Como é que é isso? Eu estou com dificuldade de entender isso e comentar isso para os nossos telespectadores do Jornal da Cultura. Esse movimento ele tem o caráter de ser pelos direitos trabalhistas, mas o ajuste fiscal prevê um aperto nessa questão dos direitos trabalhistas. Ajuste fiscal que é feito pelo governo, que o presidente Lula assina embaixo, não é? Claro, então deveria o PT estar junto com ela para dar força. Bota o Levi lá para falar com o PMDB, o Levi enfrentando os leões e o PT aqui por baixo dizendo nós não vamos aprovar nada disso. Ou seja, Dilma entrou agora numa situação dificílima, onde tem um opositor que é o padrinho dela. É o Lula e a Marta. Tem muitos opositores agora do partido, não é isso? Agora, você está muito malvado. Você quer que o Levi fale com o PMDB, rapaz? Pois é o que ele está falando, né? Você está querendo que o cara realmente tenha uma função difícil agora, hein? Mas difícil. ele tem essa função como ministro, né? Vamos ver como é que vai ser, se eles vão colocar um articulador político nesse esquema. E o presidente nacional do PT, Rui Falcão, também busca novos rumos para o Partido dos Trabalhadores. Ou seriam velhos? Veja na frase do dia. Vamos lá, achamos importante dar mais consciência política e ideológica a nossos militantes, retomar a nossa tradição contestatória e antidogmática. Rui Falcão, presidente nacional do PT, comentaram essa frase? A minha interpretação dessa frase é o seguinte: eu prefiro jogar pedra do que ser a vidraça, né? Quando você é governo, você tem que arcar com as políticas que você implementou, não é isso? O cara não, eu prefiro retomar as minhas... É claro que a posição de contestar, de ser oposição, é mais confortável nesse momento. A gente está numa crise muito complicada. O que ele está dizendo ali para mim é assim: eu tenho saudades de quando eu ficava só jogando pedra. Eu vou me valer do ex-ministro da Educação, o Cid Gomes, que disse: político é difícil largar o osso. O que eles querem é voltar ao osso. Eles querem outra vez estar bafejado pela população, etc., e ganhar novas eleições. Em suma, eita classe difícil essa classe política, viu? Só pensam neles. O Carlos Sérgio, felicíssimo aqui pelo Facebook. Luiz Flávio, a Dilma, na realidade, está sofrendo a deslealdade do PT na própria pele? Você acha que isso acontece? Acontece. Em política, tudo acontece. Tudo. Você imaginar, o político é capaz. Para ele disputar a próxima eleição, ele é capaz de tudo, de tudo. Portanto, a Dilma vai passar momentos difíceis. Já está passando, mas vai piorar cada dia, porque agora é o padrinho dela que está falando mal, né? Agora, essa reforma de ajuste fiscal, o Levi hoje falou lá, também não estão pegando no pé, aí tem razão criticar isso. Não pega no pé dos financistas. Nenhuma grana eles vão entrar na reforma. Só pegou dos trabalhadores. Também isso não é justo. Por isso que o PT está indo nessa onda. O Marcelo, que se eu xará pelo WhatsApp, o PT de Campinas, o PT está desorientado?
me parece que ele está desorientado e querendo passar a impressão que nós é que não estamos entendendo nada. Aliás, eu não quero ficar só falando contra o PT, mas, assim, o que me parece é que os políticos não entenderam o recado de 2013 das ruas. O recado de 2013, se você pegar o recado das ruas, é claríssimo. E o recado recente também. Ninguém entendeu nada, ou fingiu que não entendeu, ou está fingindo que está respondendo às ruas e às urnas também. É bom a gente falar disso, porque fica esse papinho que a gente viu ali agora, o golpismo. Eu sou absolutamente contra, aliás, já falei isso publicamente, qualquer tipo de revanchismo em relação às urnas. A Dilma ganhou as eleições e acabou, o Aécio que vai chorar na cama. Agora, querer não ouvir que as urnas chegaram bem próximo de um empate e que ninguém está satisfeito com o país, com os rumos do país, é querer achar que a gente é muito burro. Né? A colocação do Barque aqui pelo Twitter sempre disse que Dilma não é mais PT, faz tempo. Estudar apenas com livros e apostilas é coisa do passado. Os aplicativos educativos ganham força, mas o risco de não conseguir a informação correta também aumenta. Rodrigo é estudante de administração e sentia falta de um meio rápido de tirar dúvidas com os professores depois das aulas. Como o material publicado na internet nem sempre é confiável, decidiu criar um aplicativo disponível gratuitamente para tablets e smartphones. Um aluno ele consegue solucionar as dúvidas de forma efetiva com um professor, sem ter que buscar material na internet, que às vezes não são dados tão certos ou precisos de acordo com o conteúdo disponibilizado pelo professor. No aplicativo, os professores também podem disponibilizar todo o conteúdo que foi dado em sala de aula. E ele consegue ter um acompanhamento da performance dos alunos, tanto individual como coletiva. E aí, com isso, ele consegue melhorar as suas próximas aulas, ele pode reforçar mais pontos que ficaram difíceis para os alunos entenderem. No ano passado, essa empresa lançou um aplicativo que oferece simulados que ajudam os estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Professores elaboraram todo o conteúdo. A plataforma é credenciada no Ministério da Educação, mas isso não é obrigatório, já que não existe uma normatização para esse tipo de iniciativa. A gente consegue alcançar um número de alunos muito grande, a um custo muito baixo, e essa questão do alcance. Você chega em lugares que você não chegaria se não fosse pela tecnologia. Aprender brincando. Esse é o desafio de um aplicativo criado para educar de forma divertida. Os participantes travam uma batalha de conhecimento e, no final, todos ganham. Os tempos mudaram. A Letícia é uma típica representante dessa nova geração. Ela passa boa parte do tempo livre jogando com os colegas da sala de aula. Vai pro banheiro, vai jogar. Vai pra escola, vai jogar. Intervalo, então, fica lotado, todo mundo joga. Na casa da estudante, ninguém reclama desse jogo. Agora não me incomoda mais, eu gosto bastante. Eu prefiro até ela também me auxilie em algumas coisas que a gente esquece um pouquinho, né? Vamos lá, Taz. Aplicativos, a gente fala jogos, ela fala jogar, não sei o quê. Jogos usados, jogos em si não, mas jogos educativos é um bom negócio, não é? Olha, é difícil até você categorizar os jogos. Você já ouviu falar do Assassin's Creed? É um jogo muito vendido no mundo inteiro, a molecada conhece muito, está em todas as plataformas. Esse jogo, meu consultor para esse assunto, que é o Miguel, meu filho de 13 anos, ele começou a jogar esse jogo através da história. Começa nas Cruzadas, passa a Revolução Americana e ele está jogando atualmente a Revolução Francesa. Ele se interessou por estudar a Revolução Francesa antes da hora, ainda não está dando lá no colégio dele, por conta desse jogo. Então, tem jogos que estimulam você a estudar e tem jogos, como a gente viu aí agora, que são feitos para o professor usar. Agora, é importante a gente entender que jogo é ferramenta. O jogo não faz milagre. Quem implementa o jogo é o professor, é a escola, são as pessoas, os moderadores que estão em torno das crianças e dos jovens, né? E o jogo não faz milagre sozinho. Você está dizendo que os aplicativos nunca irão substituir o professor. Essa tradição que nós temos aí do professor em sala de aula, o aluno, talvez o quadro negro sim, né? O robozinho do Jetsons nunca vai dar aula, nunca vai ser um bom professor. Ainda bem, porque eu creio que quanto mais novidade a gente vive, mais informação a gente vive, mais a gente precisa
precisa de um mediador de informação e, no caso, o professor, o jornalista, os advogados. Eu creio que a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente. Mas há a questão também de aplicativos que deseducam. Sim. Ou não? Como existe jornais que deseducam, revistas que deseducam, mães que deseducam, você entendeu? A gente não pode ter preconceito com a tecnologia. É claro que existem aplicativos que deseducam, redes sociais que deseducam. Agora, é tudo ferramenta, a gente tem que aprender a usar bem. O André Luiz Martins Gomes aqui pelo Facebook, tecnologia deveria ser uma complementação na educação, Luiz. Isso, é como complementação. Tá bem, e a função do professor mudou, está mudando e vai mudar completamente. O professor deixa de ser professor, ele passa a ser um tutor. Ele só tem que orientar, selecionar bom material. Porque se no tempo da apostila o que mandava era a escassez de informação, no tempo da internet o que manda é o excesso de informação. São as duas coisas que deixam o sujeito perdido quando ele não sabe por que caminho ele vai. Por isso que um professor tem que exercer o papel de tutor, dirigir, selecionar. Agora, na outra ponta, alguém autorresponsável. E aí, quando a gente compara o aluno brasileiro com o sul-coreano, por exemplo, o sul-coreano está dando mais do que 7-1. É mais do que 7-1 no aluno brasileiro. Ele estuda 10 horas por dia, ainda chega em casa, faz 2 horas de tarefa. Não sei também se isso está correto, porque é uma loucura fazer isso. Mas, de qualquer maneira, o desempenho deles é impressionantemente melhor do que o nosso. O Gabriel Calisto aqui, eu aprendi muito de inglês e história com games. E o Márcio Xavier concordando com você, Tassi. Concordo com o Tassi que quem ensina são os professores. Jogos são apenas ferramentas de auxílio. Então, quer dizer, nós precisaremos também no futuro de jornalistas para compilar todas as informações que estão aí, de advogados. E de professores, mas tem uma pequena diferença de jornalistas e professores e advogados que entendam que não são mais os donos, os proprietários da verdade, né? Eu acho que essa que é a grande novidade. Todo mundo tem acesso à informação e aí a gente inicia um debate, um diálogo, coisa que nunca existiu antes. Nós estamos aqui na televisão, que antes você aí em casa ficava caladinho, só recebendo, e agora o William se acabou de devolver uma coisa de alguém que está em casa dialogando aqui com a gente. Isso se chama horizontalidade da informação. Ficou tudo horizontal, não é mais vertical. Antigamente, o de cima te falava e você ficava, era a única informação. Quem não entender isso está fora do jogo. Médicos também, né? Os médicos sempre foram os donos da verdade. Você ia para um consultório como quem vai falar com Deus, né? Hoje, muita gente vai para uma consulta médica e, às vezes, por conta da doença, o cara se interessou por pesquisar a doença, às vezes sabe até mais do que alguns médicos na hora do bate-papo ali. O médico tem que estar aberto para aprender com o seu paciente também. Só para encerrar, Emilson Nunes Costa, a função básica do professor em relação à internet será a sistematização da informação ao aluno. Boa. A foto da menina síria que se rende com as mãos para o alto foi tirada por um fotógrafo turco. A imagem rodou o mundo e chamou a atenção para a crise humanitária no país em guerra civil desde 2011. Rúdia, de 4 anos, confundiu a câmera fotográfica com o cano de uma arma e levantou as mãos para se entregar. A foto emblemática foi tirada neste campo de refugiados da ONU, onde vivem centenas de crianças na fronteira da Síria com a Turquia. O fotógrafo Osman Sagirli registrou a imagem em dezembro do ano passado para um jornal turco que destacou a crise humanitária na Síria. Em 4 anos de guerra civil, 215 mil pessoas já morreram. 10 milhões foram obrigadas a abandonar suas casas, se esconder em cidades vizinhas ou fugir para outros países. Desse total, 2,5 milhões são apenas crianças, grande parte órfã. Hoje, a ONU alertou que 4 em cada 5 sírios vivem na pobreza ou miséria total. O fotógrafo turco disse que a tragédia é refletida diariamente no rosto das crianças. É o caso de Rúdia, a menina aterrorizada que luta pela vida. Tassi, na verdade, essa crise humanitária na Síria é uma das maiores da história moderna, né?
É curioso essa foto, porque assim, você viu que ela foi tirada o ano passado, foi publicada. Em dezembro. E agora ela virou um fenômeno na internet. Então é legal a gente ter cuidado quando a gente endeusa, né, as coisas que rolam na internet. Isso reforça até um pouco o que a gente estava falando antes. Porque para mim essa foto não é uma foto assim tão excepcional. A gente sabe das fotos. A foto do Vietnã, que parou a guerra do Vietnã, é uma foto realmente histórica e tal. Essa foto aí, de repente, virou um assunto na internet. Assim como aquele vestido, se era branco e azul ou dourado e não sei o quê, virou um assunto, né? Muito tempo depois. É legal a gente saber que a internet pode, por exemplo, questionar um lugar onde tem uma tragédia desse tamanho. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de moda, uma coisa foi viralizada, etc. e tal, às vezes uma coisa que não é tão importante acaba atraindo a atenção da gente durante muito tempo. Né? Agora, o importante dessa foto, Luiz, é que ela despertou a vida dessas crianças que estão lá, né, refugiadas, né, órfãs, né? Isso, chegou o momento sem das ajuda coisas. humanitária, etc. As coisas têm seu momento. Talvez em dezembro, se essa foto fosse publicada, não tivesse tido essa repercussão. Agora ganhou essa repercussão imensa. Agora, de qualquer maneira, eu vejo nessa foto uma outra interpretação, mais além do que o Tasso falou. As crianças são espelhos dos adultos. Quando uma criança bota a mão para cima, este país está evidentemente condenado à guerra, assassinato, sangue, tragédias, abismo e etc. E no Brasil, as crianças não fazem isso, as crianças fazem isso. Porque só vêm os adultos dando tiro nos outros. Então, elas aprendem o que os adultos fazem. E tem uma lição para mim, numa foto trágica dessa, de uma situação horrível da que essas crianças vivem, que é o reflexo de um país onde a liberdade de expressão não é plena, né? Que é o caso da Turquia. A gente vive um país que... A Turquia, aliás, é um país interessantíssimo, né? Que está entre a Ásia e a Europa, entre, enfim, o Oriente e o Ocidente, mas lá as coisas não são tão tranquilas quando a gente fala em publicação de notícia, e até de partido, né? Um lugar bastante ainda... A gente tem muito a aprender com eles também, a cuidar da nossa liberdade de expressão. Terminou em tragédia o sequestro de um promotor na Turquia. Ele foi morto depois que a polícia entrou no Palácio de Justiça e trocou tiros com os invasores. Um vídeo postado na internet mostra um dos terroristas com a arma apontada para a cabeça do promotor. 2 homens invadiram o Tribunal de Justiça e fizeram Selim Kiraz refém. Os terroristas da Revolucionária pela Libertação Popular exigiam a prisão de um policial que atirou num adolescente durante um protesto em 2013. O rapaz ficou em coma 1 ano e morreu. O promotor investigava o caso. A tropa de choque cercou o prédio. Depois de horas de negociação, invadiu o local e trocou tiros com sequestradores. O promotor e os 2 terroristas morreram. Nos 2 últimos anos, a Turquia enfrentou uma série de violentos protestos populares contra o presidente Tayyip Erdogan. Em resposta, o governo autorizou uma lei que permite o uso de arma de fogo contra manifestantes. Olha aí a Turquia que você acabou de falar. Um registro ainda aqui dos nossos telespectadores sobre a foto anterior, né? Franz Josef, o que essa foto mostra é a rotina de uma criança que vive no meio do medo. No Brasil, algumas crianças são temidas, como você disse, né? E o Mauro Vieira Sena, acho que o que se quer chamar a atenção é a cultura do terror naquela região. A seguir, medicamentos estão até 8% mais caros e mais. Redução da maioridade penal avança na Câmara dos Deputados.